Boa tarde a todos que acompanham a Papão TV Gingabete, nesta quarta-feira de representação aqui no estádio Bom Paracuruzu, um dia depois da partida entre Paysandu e Novo Horizontino pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje a gente está recebendo na sala de imprensa, aqui do Caldeirão Bicolor, o executivo de futebol, Carlos Frontini, que está aqui para falar com o torcedor bicolor tudo sobre esse momento que o Paysandu atravessa na Série B do Campeonato Brasileiro. Frontini, na reapresentação, na curta reapresentação, antes do jogo de ontem, na segunda-feira, no caso, me chamou a atenção a conversa que você teve com os atletas, falando sobre acreditar, sobre os cálculos que você faz em casa. E o momento ainda é esse, Frontini, de continuar acreditando, de continuar acreditando, nessa reviravolta, nessa reação que a equipe tem totais condições de ter na competição. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, a gente tem que agradecer o torcedor que veio ao estádio ontem. Entendeu? Eu nem acreditava que ia vir um número tão grande e nos apoiar até o final, mais uma vez. E no final a gente acabou saindo mais uma vez com resultado negativo. Então, para vir hoje trabalhar, a gente tem duas situações. Ou a gente vem cabisbaixo e desanimado e tem um jogo muito difícil domingo, ou a gente tem que sacudir a poeira e continuar lutando. É isso que o clube pede. O clube é grande, a marca é grande, o momento nosso é muito delicado, é ruim, mas a gente tem que continuar acreditando, trabalhar, aceitar as críticas, faz parte, o nosso momento de estudo, mas se abaixar a cabeça, domingo fica mais difícil ainda. Teve algumas coisas que a gente precisa melhorar, mas teve muitas coisas boas também. O segundo tempo, principalmente, a gente esteve muito mais próximo da vitória, mas a gente já vem com esse discurso há um tempo também. Então a gente precisa o mais rápido possível. Quando eu falo a gente, somos todos nós. Talvez eu sou o principal responsável e não posso fugir disso daí. Então, é tentar achar o que tem de bom, corrigir o que vem acontecendo nos últimos jogos. A gente vem tomando muitos gols depois dos 40 minutos do segundo tempo. E aqui a gente não está para apontar o dedo para ninguém, a gente está para tentar corrigir e seguir. São 10 jogos, 10 decisões. Eu já vi muita coisa acontecer no futebol, mas a gente precisa começar a fazer a nossa parte. Boa tarde, Frontini, Bruno Amâncio da TV Liberal. Frontini, acho que você mais do que ninguém, por ter sido jogador, inclusive com uma carreira muito boa, tem lugar de fala em momentos bons e momentos ruins, principalmente nesse momento. Acho que você é uma pessoa que pode falar abertamente do que o jogador sente e do que o jogador pode entregar, e ainda mais você sendo um dirigente que participa da montagem desse elenco. Dentro de todo esse contexto de montar o elenco, de entender quais jogadores que trouxe para o clube, para essa reta final do perfil escolhido, o que você tem para dizer para o torcedor que ele possa continuar acreditando que esses jogadores escolhidos, dentro daquela análise que vocês fizeram no mercado para trazer, das condições e das oportunidades de trazer, eles vão conseguir salvar o Paysandu? Obviamente, a gente viu um segundo tempo muito bom. Contra o Goiás, o time também soube se comportar bem em certo momento da partida. Mas o torcedor olha e fica pensando, cara, esse time não consegue salvar. Não consegue salvar porque não está conseguindo vencer a 10 rodadas. A 11 rodadas, quer dizer. Você como jogador e dirigente, o que você tem para falar para esse torcedor continuar acreditando? Olha, eu acho que uma das vantagens de você ter jogado durante um bom tempo é que eu não acho o que o jogador sente. Eu sei o que ele sente porque eu já senti isso muitas vezes. O que eu posso falar é que está todo mundo muito chateado, está todo mundo sentindo muito, ninguém está deixando de trabalhar. Quando você vem numa série de resultados negativos, sempre acontece alguns burburinhos, ou é racha no elenco, ou é problema da diretoria com o atleta. Esquece, o nosso problema é dentro de campo e a gente precisa ser maduro para entender isso daí. Nós precisamos achar a solução. Como eu falei mais uma vez, não adianta apontar o dedo para ninguém. A gente precisa se unir,
cada vez mais para a gente conseguir dar a volta por cima. Entendeu? Dificilmente você fala que um grupo está rachado quando ele começa a ganhar vários jogos seguidos. Então, assim, quando vem os resultados negativos, isso daí eu já conheço há um bom tempo no futebol. Mas algum problema está tendo. Né? Se a gente não está conseguindo os resultados, algum problema está tendo. Sobre os jogadores escolhidos, é um pouco delicado de falar porque tem um profissional, né, que está aqui representando o clube, aceitou o desafio, principalmente que no momento delicado, que as 2 janelas que nós contratamos, a gente estava em último lugar. Então, quer dizer, já é um risco também, né? E ele veio com o coração aberto para procurar ajudar. E vem trabalhando e fazendo o seu possível. Então, nós tivemos aquela janela de 10 dias, que foi a primeira janela, né, ali do Mundial de Clubes. Conseguimos fazer bons movimentos. E na segunda janela a gente teve o problema do transfer ban, né? Então nós contratamos na última janela. Então ela já foge um pouquinho, talvez, do perfil, né? Porque a última semana são jogadores que estão acabando ali de disputar o Campeonato Brasileiro da Série C, alguns destaques da Série D. E eu acredito que a maioria dos jogadores já se empregaram, principalmente no começo da janela, que eu acho que é onde tudo acontece. Mas, enfim, é dar confiança para quem chegou, entendeu? Recebê-los muito bem, não adianta colocar uma carga muito grande nesses atletas que chegaram, entendeu? Eles já chegaram, a situação já estavam delicada, eles vêm trabalhando, tentando colaborar também, acolhê-los muito bem e tentar extrair o máximo possível o que fez eles chegarem até aqui. Entendeu? Eu posso pontuar momentos bons de cada um da carreira que tiveram. Então é a gente resgatar isso daí, se unir cada vez mais e buscar os resultados positivos. Entendeu? Eu estarei sempre presente aqui, principalmente nesses momentos de dificuldade. Eu acho que é a minha obrigação estar aqui, seja para defender comissão técnica, seja para defender os atletas, principalmente para defender o clube. Foi para isso que eu fui contratado e eu farei isso até o final. Então eu tenho 2 escolhas: acreditar ou não acreditar. A minha escolha é acreditar. Eu tenho que continuar trabalhando, acreditando, para tentar dar uma resposta para o torcedor. Principalmente aquele torcedor que estava presente aqui hoje. E eu não critico quem não veio no estádio também. É nossa obrigação fazer o resultado positivo para cada vez mais eles voltarem a acreditar. Eu entendo lá, torcedor. Quem não quis vir ontem está com total razão também. Cabe a nós dar a volta por cima, conquistar o resultado positivo, aceitar a crítica agora e, se Deus quiser, a gente conseguir o resultado, lotar de novo a Curuzu e recebê-los muito bem. Essa a nossa obrigação. Tirando da parte técnica da escolha de atletas, isso cabe ao Márcio Fernandes escolher os jogadores que vão para cada partida, mas muito me estranha alguns jogadores estarem ausentes nos últimos jogos, jogadores que em outro momento foram titulares e chegaram, na minha opinião, pelo menos chegaram a ajudar o Paysandu de certa forma. Vou citar aqui 2 jogadores que eu sinto essa ausência, que é o Ramon Martínez e o Ronaldo Henrique. O PK e o Del Valle são jogadores que já é da mídia aí, que os 2 estão treinando separados. Mas citando esses 2 jogadores e talvez até outros atletas que perderam espaço, você como dirigente e jogador, o que você pode dizer sobre esses atletas que em um momento eles chegaram a ser mais utilizados e agora estão sendo deixados de lado e não estão indo para essas partidas? Vamos por parte. O PK, a gente já está finalizando um acordo, né, para a rescisão contratual do atleta, está nos detalhes finais ali. O Del Valle, a gente está tentando fazer esse movimento também. O Ronaldo e o Ramon ainda continuam nos ajudando. Entendeu? O atleta, ele tem que ser importante em todos os momentos. Ele jogando, ele está no banco de reserva ou ele não sendo relacionado. Então são momentos. Futebol são momentos. Às vezes você está num momento muito bom, às vezes você está num momento que você oscila um pouco. O Márcio, como foi o Claudinei, como foi o Luizinho, enfim, os treinadores que estiveram aqui presentes, eles estão tentando achar a melhor solução para o jogo naquele momento. Isso não quer dizer que daqui para frente eles não possam voltar a jogar. Entendeu? São importantes. A gente está tentando de tudo para achar a melhor formação para conquistar o resultado positivo.
mas são atletas que estão treinando normalmente. Enfim, daqui a pouco possivelmente pode ter uma nova oportunidade. E essa é a importância de estar sempre inserido, trabalhando duro. Esse é o profissional, né? O profissional, você é contratado e você não diz quando você vai contratar um atleta que ele vai jogar ou não. Você fala que ele tem que cumprir as obrigações profissionais e o clube cumprir as obrigações que foram concordadas. Então, enfim, eu espero que o Márcio consiga achar a melhor formação. Nós temos um adversário muito difícil, assim como foi o Goiás, como foi o Novo Horizontino, mas que eu acredito que vai ser definido em detalhes também. Então, o melhor atleta que estiver mais preparado para esse jogo do Criciúma, eu acredito que vai a campo, principalmente emocionalmente. Essa parte emocional que eu já ia entrar em questão, porque ontem, depois da partida, alguns atletas não desceram imediatamente para o vestiário, ficaram ali no banco de reservas. Inclusive, a gente tem algumas imagens de jogadores cabisbaixo, principalmente o Garcês, que teve o gol anulado. Eu não pude estar ali no campo no momento, mas colegas relataram até que ele estava chorando pela situação. Esse momento emocional está abalando muitos atletas. Como resgatar, sabendo que o clube tem profissional nessa área, isso é muito importante, como conseguir resgatar essa parte mental para os jogadores não se abalarem cada vez mais porque os resultados não estão vindo? Olha, eu faço questão principalmente de estar presente nesses momentos difíceis, quando a gente vê que o grupo é trabalhador, que o grupo é dedicado, que estão fazendo o possível. Você vê que a gente só perde o jogo nos detalhes. A gente não perde o jogo de 3, 4, o adversário domina a gente, seja dentro de casa ou seja fora de casa. Você vê se a CRB foi 1-0, o Goiás foi 1-0, ou é uma virada de 2-1, é diferença mínima ali, entendeu? Ontem foi 1-0 novamente. Então, assim, são detalhes pequenos que estão fazendo uma diferença muito grande. E quando você vê o atleta dando tudo de si, procurando fazer o seu melhor e não entendendo também o que pode fazer a mais para tentar reverter essa situação, aí você sente junto também. Eu acredito que uma grande parte da torcida, eu acho que não é 100% não, também consegue ver isso daí, porque a luta, a entrega, entendeu? O segundo tempo que nós fizemos hoje tá muito claro. Aí a gente consegue fazer um gol, você vê que parece que você tira um peso das costas, né? Aí, 2 minutos depois, esse gol é anulado e está correto, realmente estava impedido, a gente não está questionando isso daqui. Mas, enfim, as coisas, o atleta fala, poxa vida, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que as coisas não andam, entendeu? Então, mas a gente precisa corrigir. Ontem, depois do jogo, estava todo mundo muito cabisbaixo, todo mundo sentindo muito, mas, enfim, a gente, por mais que seja um ser humano, a gente precisa entender que a gente precisa levantar muito rápido. Até porque o Criciúma não está nem aí com a gente. Essa que é a grande verdade. Está pouco se lixando pelo nosso momento, pelo contrário. Eles querem se aproveitar desse momento. Assim que é o futebol. Futebol é isso, cara. Pensa que tem amigo? Não tem amigo do outro lado. Pelo contrário, os 3 pontos estão valendo mais que tudo. Então, nós iremos lá, nós iremos descer fortes. A camisa pede isso, entendeu? O clube pede isso. E encarar de frente. Eu acho que esse que é o momento que a gente vai precisar muito do lado emocional. Tem que tirar forças de onde não tem e continuar lutando. Tem chances, matematicamente tem chances. Nós precisamos de 21, no máximo 22 pontos. Nós temos 30 em jogo. Então nós precisamos ver o lado positivo. Para falar sobre um assunto que reverberou nos últimos dias foi a questão dos salários, né? Muito se falou do time estar sentindo por questões salariais, o que eu acho que eu não penso dessa forma, mas algumas pessoas comentam, torcedores comentam sobre isso. O clube, inclusive, informação que eu recebi que desde a segunda-feira tem quitado esses débitos para ficar em dias com o elenco. Como é que tem sido essa parte financeira para os jogadores? Os jogadores têm cobrado não só os atrasos, mas também bônus, alguma coisa do sentido assim para ter um incentivo a mais para ganhar as partidas, ou isso não acontece? Olha, o presidente foi até claro, né, na entrevista, não escondeu o que está acontecendo. Os atletas
quando a gente é abordado, há uma parceria. O que eu posso falar para você é que os 3 pontos estão em primeiro lugar, independente do que vem acontecendo, entendeu? Os atletas estão tentando fazer o seu melhor, o presidente também está tentando fazer o seu melhor, quer buscar recurso, enfim, está todo mundo tentando fazer o seu melhor, mas a gente precisa fazer mais. A gente precisa fazer mais. Não adianta chegar aqui e falar de presidente, de vice-presidente, de atleta, de comissão técnica, não vai ajudar em nada. A gente precisa achar a solução. A gente está aqui para achar a solução. E a solução é a gente caminhar em conjunto. Diretoria, comissão técnica, atletas, torcedor, que só assim a gente vai sair dessa situação. Como eu falei, eu já vi muita coisa acontecer no futebol. Não adianta a gente ficar achando pontos negativos ou algumas situações ruins que às vezes acontecem num clube. Como eu falei, o que eu posso garantir que é para vocês que o clube por inteiro está tentando fazer o seu melhor. Presidente, atletas, comissão técnicas, mas a gente precisa fazer mais. E é isso que a gente vai procurar fazer. Para o jogo contra o Volta Redonda tem uma logística, mas logo depois tem um jogo aqui em Belém. Você falou sobre o público. Jogo Criciúma. Em Criciúma. Isso. Mas aí, logo depois, na quinta-feira, contra o Cuiabá aqui. Falando desse jogo especificamente, você falou do público na partida de ontem, que foi bom, mas para atrair mais esse atleta, há uma expectativa de talvez uma promoção ainda mais atrativa para o torcedor vir acreditar e apoiar, porque eu acho que o Paysandu vai conseguir sair dessa com a torcida apoiando cada vez mais? O que você falou, você tem total razão. A gente só vai sair disso aqui com o apoio de todo mundo. Ninguém consegue caminhar sozinho, pelo contrário. E ninguém aqui está fechado também a isso. Entendeu? Eu acho que a gente tem que ir um jogo de cada vez agora. A gente tem que pensar no Criciúma. Não adianta a gente pensar o que vai acontecer lá no Cuiabá. O que a gente pode fazer com o Cuiabá é esquecer do Criciúma. Eu acho que esse tema a ser abordado é depois do jogo do Criciúma. O nosso foco total é num adversário que, como eu falei, não está nem aí para a nossa situação, quer se aproveitar desse momento delicado nosso. Mas, enfim, a gente descer forte, não adianta descer cabisbaixo, que acaba cada vez ficando pior. Achar força onde não tem, se unir cada vez mais e conseguir essa vitória. Quando a gente conseguir essa vitória, eu acredito que, independente do que aconteça, o torcedor vai estar presente. Isso daí, sem sombra de dúvida. Se a gente precisar, eu tenho certeza que a casa vai estar cheia. Boa tarde, Frontini. Esse jogo contra a equipe... Esse último jogo de ontem, né, contra a equipe do Novo Horizontino, o Paysandu mais uma vez teve, principalmente no segundo tempo, domínio das ações. Durante o segundo tempo praticamente só deu o Paysandu e foi muito parecido com a partida contra o Goiás, que mais uma vez o Paysandu acabou levando o gol também na reta final da partida. Eu queria saber, você que tem um pouco também de proximidade com os jogadores, como é que está esse sentimento desses jogadores após mais esse resultado que foi muito parecido com o outro e com aquele sentimento de que o Paysandu poderia ter levado um bom resultado daqui da Curuzu? Olha, logo que está todo mundo muito chateado, principalmente como vem acontecendo os resultados, né? Enfim, parece que a gente deixa escapar nas mãos, a gente tentando segurar, a gente tentando fazer de tudo, aí faz um gol, é anulado, aí de repente dá um pênalti, aí tira o pênalti, enfim. Às vezes até os atletas ficam se perguntando o que está acontecendo. Mas é como eu falei, a chateação tem que acabar quando acordar. Você vai dormir chateado depois do jogo, enfim, é um ser humano do outro lado, mas o futebol é isso. A gente precisa reagir, nós temos 30 pontos em jogo, nós precisamos de 21, 22, essa é a matemática, mas nós precisamos de 3 primeiro. Não adianta a gente ficar pensando em 21, 22 e não fazer os 3 primeiros, nós precisamos de 3 primeiro. Então, como eu falei, é você buscar ânimo, pensar no momento positivo que você teve uma reviravolta na sua carreira, no momento que ninguém acreditava e você conseguiu dar a volta por cima e deu tudo certo. Você precisa se apegar nessas situações para a gente poder reverter. Não adianta a gente ficar cabisbaixo, não adianta a gente ficar se lamentando porque o jogo já acabou. Nós temos que pensar no próximo, entender a crítica da torcida, enfim, faz parte do futebol. E olhar para frente. Olhar para frente, se ajudar, procurar um levantar o outro e continuar caminhando em conjunto. Só o grupo vai vencer isso daí. Só o clube vai vencer isso daí. Não adianta, não é individualmente que a gente vai conseguir vencer. A gente só vai sair dessa situação se a gente caminhar coletivamente.
Você falou sobre buscar ânimo. Com esses 11 jogos que a equipe não consegue vencer, como é que vocês estão pensando em trabalhar com o elenco para tentar buscar esse ânimo, buscar algo que possa fazer com que a equipe não perca esse otimismo ainda de tentar se livrar do rebaixamento? Olha, nós precisamos corrigir alguns pontos, precisamos. Nós tivemos coisas boas no jogo também. O segundo tempo, como você acabou de citar, nós fizemos um grande segundo tempo. Enfim, não conseguimos sair com o resultado, que a gente precisa melhorar e corrigir isso daí. Está todo mundo ciente e está todo mundo se colocando nessa situação também. Fizemos um grande primeiro tempo contra o Goiás também. Isso daí eu estou falando com os times que estão brigando para subir, estão no G4 hoje. Então, assim, ver o lado positivo também. Eu sei que é difícil esse discurso mais uma vez, o torcedor acaba ficando cansado, mas a gente precisa continuar acreditando. A gente tem duas situações, ou a gente acredita ou não acredita. Eu acho que quem não acredita não adianta mais vir para o clube. Se você não acredita, não venha mais para o clube. Sabe? Seja homem o suficiente, seja sincero com você mesmo, é uma opinião sua, a gente vai respeitar, mas para vir para cá, cara, tem que vir com esse espírito, que dá, que é possível, que é reverter uma coisa muito difícil, mas que é possível acontecer. Você falou sobre o torcedor não acreditar. Eu queria saber se, por acaso, vocês pensam dos jogadores, se houve algum jogador que já pensou em sair, deixar nesse momento, ou se todo mundo segue muito otimista ainda de que pode conseguir esses pontos, esses 23 pontos nessas 10 rodadas. Não, ninguém pediu. O que eu posso falar para você é que tá todo mundo trabalhando muito duro, sabe? É um grupo que trabalha bastante. Como eu falei, tá todo mundo no clube procurando fazer o seu melhor. Entendeu? Diretoria, presidente, vice-presidente em achar recursos, os atletas em tentar conseguir o resultado dentro de campo, comissão técnica para achar a melhor formação. Mas a gente tem que entender o que a gente está fazendo ainda não é possível. A gente precisa fazer mais. E é isso que a gente vai procurar fazer nesse jogo do Criciúma. Trabalhar muito duro e em nenhum momento se esconder. Pelo contrário, é a hora da gente ter personalidade e ir à frente e encarar. O clube pede isso, que para esse momento muito difícil a gente só vai conseguir sair dessa situação se a gente caminhar em conjunto. Obrigado, Frontini. Boa tarde a todos.